Olá a todos, meu nome é Thiago Rodovalho, sou professor da PUC de Campinas e hoje vamos falar um pouco aqui da primeira aula desse curso de arbitragem online PDC, em que nós vamos falar um pouco sobre o estágio atual do Tribunal Multiportas do Brasil, também um pouco sobre os aspectos históricos da arbitragem e sobre suas características e principais atrativos. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse estágio atual pelo qual nós passamos. Então, essa primeira parte da exposição é um pouco sobre esse momento que nós vivemos do chamado Tribunal Multiportas, que é um momento muito especial. No Brasil, um momento muito especial, especialmente para a advocacia. Eu vou me permitir aqui apenas citar uma pequena passagem do ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e com o qual eu concordo inteiramente, e a partir disso a gente faz uma breve reflexão sobre o estágio atual. Ele disse recentemente num evento aqui em São Paulo, ele disse: o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. E diz: as medidas extrajudiciais em resolução de conflitos estão se tornando uma realidade cada dia mais presente e que vão impactar a função dos advogados, que passarão muitas vezes de defensor a negociador. Essa visão moderna do ministro Barroso, que não é uma visão exclusiva dele, ao contrário, já é uma visão que tem sido permanente, presente no mundo moderno, tem essa característica muitas vezes no direito americano, no direito anglo-saxão, em muitos países da Europa, tem chegado fortemente no Brasil e tem revolucionado um pouco a realidade da advocacia brasileira. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa parte sobre o Tribunal Multiportas. Então, é um momento que muitos têm perguntado, eu tenho colocado essa provocação, de talvez seja o momento da advocacia se reinventar no Brasil. Ou seja, até recentemente, nós tínhamos tanto o currículo escolar como a própria preparação da advocacia no Brasil, uma advocacia muito pensada exclusivamente para o contencioso judicial. E, obviamente, há uma explicação muito natural para isso. Por que os currículos escolares eram dessa forma e por que o advogado era talhado exclusivamente para o conflito e para o conflito judicial? É porque nós não tínhamos alternativas a esse sistema. Por isso que nós não poderíamos falar a questão de 10, 15 anos no Brasil, de que nós vivíamos aqui no Brasil um tribunal de portas. Nós não tínhamos. Nós tínhamos, evidentemente, uma única porta, que é em eu tendo conflito, o que nós aprendemos na faculdade, que era a realidade, é eu tenho conflito, eu levo esse conflito ao Poder Judiciário em busca de uma solução. Isso se transformou e passa por um momento em que a advocacia deve acompanhar também. Então nós passamos por um momento muito especial, a começar por um momento difícil, que é o fato de que nós vivemos aí uma sociedade em crise pela maximização dos conflitos. Então, ou seja, especialmente desde do pós-88, claro que nós vamos ver essa discussão do excesso de litígio no Brasil desde no começo do século passado, ou seja, desde quando surgiram as primeiras súmulas com o Victor Nunes Leal no Supremo Tribunal Federal, essa discussão já se colocava, mas é evidente que ela se acentuou muito depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 que trouxe uma facilitação do acesso à justiça, um reconhecimento maior de direitos. Tivemos depois da Constituição a promulgação de diversas normas protetivas, como legislações ambientais, como o Código de Defesa do Consumidor, essa maximização do acesso à justiça com a justiça gratuita, com a criação das defensorias públicas. Isso culminou numa tal sorte de crise judicial que hoje nós vemos um sistema que não funciona mais a contento. Ou seja, quando nós pensamos que nós temos aí algo em torno de 100 milhões de conflitos em juízo, ou seja, dentro do poder de processo, dentro do judiciário, ainda que possamos criticar aqui ou acolá a metodologia do Conselho Nacional de Justiça, mas é o retrato mais próximo, mais fiel que nós temos da realidade brasileira, nós estamos com uma realidade em que 100 milhões de conflitos significa que nós temos um conflito a cada 2 habitantes. Se nós pensarmos que nós temos 2 partes num processo, nós temos praticamente o país inteiro dentro do Poder Judiciário. Isso é inadministrável em qualquer parte do mundo. Ou seja, não há sistema jurídico que consiga administrar tal volume de processo. E isso gerou, obviamente, consequências muito nefastas, que é, por exemplo, a questão da morosidade da justiça, a questão, muitas vezes, da dificuldade de nós sermos ouvidos, da dificuldade de nós sermos lidos. Então, a ideia a compreensão de acesso à justiça é uma compreensão que também demanda uma releitura. Acesso à justiça não pode significar simplesmente distribuir uma ação, mas é
você poder entrar e sair num tempo adequado, e dentro desse tempo adequado ter sido ouvido, ter o seu caso evidentemente apreciado, ou seja, ter aquilo que os americanos chamam de resident in court, ou seja, eu tive verdadeiramente meu dia na corte. Então, dentro dessa realidade massificada de uma porta única, que evidentemente se saturou e que não tinha mais como responder de forma adequada, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o mundo passa a pensar em outras formas de solução de conflitos. Isso também chegou, ainda que tardiamente, ao Brasil, mas chegou especialmente de uma forma mais recente. Então, até 10 anos, nós tínhamos realmente um advogado que estava afeiçoado, habituado a uma única porta, que era a porta da judicialização. Hoje, não mais. Hoje nós começamos a viver um terreno, desde que nós tivemos, por exemplo, a primeira abertura da segunda porta, que foi em 1996, com o advento justamente da lei de arbitragem. Então ali nós passamos a ter duas portas, ou seja, tinha obviamente o poder judiciário, mas em querendo poderia, naquelas circunstâncias que a lei autorizava, levar o meu conflito também para a arbitragem. Então abriu-se uma segunda porta, ainda insuficiente para falarmos de tribunal multiportas, mas nós passamos a ter em 96 a abertura de uma segunda porta, ainda que nós tenhamos aí, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, um período de hibernação da lei de arbitragem. Ou seja, ela é de 96, mas ela realmente se efetivou um pouco mais a partir de 2002, depois da célebre decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a sua constitucionalidade. Depois nós tivemos a resolução 125 do CNJ, em 2010. Então, aí podemos dizer que abrimos aí uma terceira porta, que é a resolução 125, teve o condão de trazer a palavra conciliação, o instrumento conciliação, com a palavra de ordem, ou seja, começaram a surgir os sejusques, juntas de conciliação, os mutirões de conciliação. Isso fez com que, digamos, o êxito desses vários acordos, desses mutirões, o êxito de boa parte de alguns sejusques que funcionaram de forma mais adequada, fizeram com que o Brasil avançasse, então, para ter aí efetivamente um tribunal multiportas. Então, nós tínhamos até 96 uma única porta, 96 uma segunda porta com a arbitragem, em 2010 uma terceira porta que foi com a conciliação, e o êxito dessa resolução 125 fez com que, aliado a essa saturação do Poder Judiciário, que no ano de 2015 nós tivéssemos um ano muito especial. Foi o ano em que nós tivemos a reforma da lei de arbitragem, para justamente ampliar a sua aplicação, tornar clara a sua aplicação para outros caminhos, como, por exemplo, a arbitragem envolvendo a administração pública, então, ou seja, ampliar o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, consolidar alguns pontos que o Brasil tinha avançado jurisprudencialmente, como a questão, por exemplo, de cautelares, de medidas cautelares. Então, nós tivemos esse momento em 2015. Tivemos também, ainda no primeiro semestre de 2015, a aprovação do novo Código de Processo Civil, que traz uma concepção muito próxima a essa visão moderna dos meios alternativos de solução de conflitos. Então, nós temos lá, em especial, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, aquele dever que é de todos aqueles que atuam no processo, então juízes, membros do Ministério Público, defensores, advogados, de estimularem as formas pacíficas, ou seja, consensuais de resolução de conflito. Isso vai permear o Código. O processo civil ao longo de várias passagens. Nós temos isso, por exemplo, no direito de família, quando o Código abre as ações de família com uma forma de mediação familiar especial. Nós temos isso também passando no Código, quando a gente observa aquela audiência inaugural de mediação que ocorre de uma forma quase como que obrigatória, aí sem adentrar aqui na polêmica, se é obrigatório ou não, da audiência de conciliação ou de mediação no começo do processo, depois da distribuição da petição inicial. Então, um Código de Processo Civil que estimula o advogado a resolver o seu litígio fora do âmbito do Poder Judiciário, e tivemos também, na sequência, a aprovação do marco legal da lei de mediação, que trouxe, então, também um grande estímulo para que a mediação ocorresse no âmbito extrajudicial, no âmbito judicial, porque ela tem uma disciplina sobre a mediação extrajudicial, sobre a mediação judicial, e inclusive a mediação envolvendo a administração pública. Então, hoje, a partir de 2015, nesse cenário em que nós passamos a ter aquela porta que sempre tivemos, que era a porta do Poder Judiciário, aliada a essa segunda porta, que é a arbitragem, aliada a essa terceira porta da conciliação com a resolução 125, e aí com o novo Código de Processo Civil, a abertura dessa quarta porta da mediação, e mais do que isso,
toda essa realidade impacta com a abertura de uma quinta porta, que é também a negociação. Ou seja, o advogado passa a ter hoje cada vez mais estímulos a ser também um grande negociador. Então, ou seja, essas são habilidades que os advogados começam a ter também de se familiarizar, de estudar, de se adequar, tal como ocorre em outros países do mundo. Então, ou seja, dentro desse cenário onde nós temos aí negociação, conciliação, mediação, arbitragem e poder judiciário, nós podemos finalmente falar que nós temos no Brasil o chamado tribunal multiportes, aquela clássica expressão do professor Frank Sanders de Harvard, que cunhou nos Estados Unidos, do Multi-Door Courthouse, que significa uma justiça que se abre de múltiplas portas para o cidadão. Ou seja, ele tem do seu conflito, porque o conflito é um mal necessário, ele faz parte da vida de sociedade, ele faz parte desse atrito natural que se tem de uma vida em sociedade, e a forma como uma sociedade lida com o conflito revela muito o seu grau de democracia, o seu grau de maturidade. Então, esse chamado Multi-Door Courthouse, esse tribunal multiporte, significa que o Estado coloca à disposição do cidadão várias formas dele resolver o seu conflito, não necessariamente, mas não excluindo, por óbvio, o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário fica ali como uma das portas, ou seja, ele pode esgotar ou tentar várias outras formas, ou estudar qual é a melhor forma de solucionar o seu caso, e muitas vezes evitar aquele conflito que dura 20 anos, 30 anos, e que muitas vezes sequer ele vai se beneficiar, quem vai se beneficiar será o filho, muitas vezes um neto, aquele período duro em que uma pessoa fica vivendo um processo judicial. Então, essa realidade, digamos, de um chamado tribunal multiportas, ele tem um impacto decisivo também, então, na vida do advogado. Então, eu acho que é o momento em que a advocacia deve fazer uma autoanálise, deve fazer uma autorreflexão. Talvez seja o momento, justamente, que estamos passando esse breaking point, esse momento divisório, esse momento divisor d'águas, e talvez a advocacia se reinventar para saber lidar com esse trabalho de um tribunal multiportas. Então, isso muda um pouco a figura do advogado, como disse o ministro Barroso, não de um advogado puramente demandista, mas atuando com a sua principal função, que é, em verdade, a sua função social do advogado, que é a de resolver problemas. Ninguém nos procura porque gostaria de saber qual que é a teoria da prescrição e da decadência, ou qual é a teoria sobre a anulabilidade de negócio jurídico. Um cliente nos procura porque ele tem um problema, e porque ele quer ver aquele seu problema solucionado da melhor forma, da forma mais rápida, da forma mais adequada. Então, a principal função do advogado é ser um resolvedor de problemas. E como que ele deve resolver o problema do seu cliente? Atentando-se sempre àquelas 3 variáveis básicas, ou seja, tempo, custo e expertise. Ou seja, onde eu consigo obter para o meu cliente a melhor solução, ou seja, com a melhor expertise, no melhor custo-benefício, ou seja, em menor tempo e com o menor custo. Isso vai ser no Poder Judiciário? Isso vai ser na arbitragem? Isso vai ser na mediação? Isso vai ser numa conciliação? Talvez seja a função do próprio advogado, muitas vezes negociando e resolvendo o acordo diretamente. Ou seja, são múltiplas hipóteses. Então, o advogado do futuro será não apenas aquele advogado que sabe manejar uma ação judicial e acompanhar aquela ação judicial, mas aquele advogado que saiba transitar por todas essas múltiplas formas de solução de conflito. Ou seja, aquele advogado que saiba negociar quando o seu cliente precisa que ele negocie, que saiba, em frustrada uma negociação, muitas vezes participar e se envolver num procedimento de conciliação ou de mediação, e que, em haver a necessidade de que nós tenhamos uma decisão, ou seja, uma solução heterocompositiva, ou seja, haverá um terceiro que decidirá aquilo, saber qual é o melhor caminho, será que esse conflito é mais indicado para uma arbitragem, qual que é a relação de custo-benefício que ele pode obter numa arbitragem, será que isso é melhor no Poder Judiciário, qual que é a solução que ele pode obter. Então, o advogado do futuro é aquele advogado que sabe entregar ao seu cliente a melhor forma de resolver o seu conflito, ou seja, nessa forma de ter uma melhor expertise e com um custo-benefício mais adequado. Daí a importância hoje que nós temos de que o advogado se familiarize com todos esses instrumentos que se colocam à sua disposição, ou seja, se familiarize um pouco com a conciliação, com a mediação, com a arbitragem, com a negociação. O objetivo desse curso aqui vai ser focar justamente numa dessas portas, vai ser focar na porta da arbitragem, ou seja, mostrar quando
como, em que medida a arbitragem pode contribuir para ser também um braço adequado de solução de conflito, ou seja, quando que isso pode ser um instrumento interessante e como que o advogado pode se valer dele. Até porque nós passamos por um momento também especial para a arbitragem no Brasil. Ou seja, nós temos a lei de 1996, ou seja, lei que completou no ano passado já os seus 15 anos, né, de existência, ou seja, o período de maturação, digamos, adequado da lei de arbitragem no Brasil, ou seja, aqui de desenvolvimento da arbitragem, mas mais do que isso, a arbitragem no Brasil se transformou em uma realidade, ou seja, o Brasil passou muito rapidamente daquilo que nós poderíamos chamar de uma infância arbitral para uma maturidade arbitral num período de tempo muito curto, ou seja, nessas poucas décadas, digamos, de vigência da lei de arbitragem, o Brasil já é reconhecido internacionalmente como um player importante, ou seja, a arbitragem já é algo consolidado no Brasil, nós já temos grandes centros de arbitragem, mas nós vivemos um momento especial, porque hoje nós temos grandes centros, especialmente consolidados em algumas capitais, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, também Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, mas é um momento justamente de democratização da arbitragem, ou seja, mostrar que a arbitragem não é para poucos, que ela pode atingir um público muito maior, de que ela pode ser um instrumento muito mais adequado, seja para o interior de São Paulo, seja para o interior do Brasil, seja que ela pode se expandir e estar à disposição e ao acesso de um número maior de usuários. Então isso faz com que o advogado precise se familiarizar também com esse instituto, e é justamente esse o objetivo de ter um curso online para facilitar essa compreensão de alguns institutos básicos. Então, nessa primeira aula nossa, esse primeiro debate nosso, nós vamos então começar algumas discussões justamente em torno dessa evolução por que passou a arbitragem no Brasil dentro desse contexto do chamado Tribunal Multiportas. Então, o primeiro ponto que precisa tirar de mito é esse mito que nós temos. Porque, digamos, a nossa lei é recente, nós estamos falando de uma lei de 1996, porque essa lei, a lei é relativamente recente, de que a arbitragem seja algo relativamente recente? Não, a arbitragem não é. Eu vou me permitir aqui fazer mais uma citação, por exemplo, eu cito uma citação da obra do professor Luiz Gastão Leães, professor da USP, que ele diz: a arbitragem é tão antiga quanto a vida civil. Isso é verdadeiro. Na verdade, a arbitragem permeia a vida civil civilizatória. Se nós olharmos ali, por exemplo, no direito romano, quando nós começamos a verificar a passagem daquela justiça com as próprias mãos para um processo civilizatório, o primeiro estágio dele é algo muito próximo do que nós temos hoje com a arbitragem. Ou seja, a primeira fase do direito romano, quando o direito romano começa a impedir que as pessoas possam fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, que eu possa simplesmente exercer o meu direito com base na violência, a primeira fase que nós tínhamos ali a figura do pretor, que era um homem do Estado, mas o pretor, nessa época, ele não julgava, ele apenas concedia atos, ou seja, ele fazia, grosso modo, um juízo de admissibilidade da pertinência daquele conflito, ou seja, da admissão daquele conflito para ser julgado, mas o julgamento nessa primeira fase era feito por um árbitro, ou seja, o pretor concedia atos e depois era escolhido entre os homens comuns, os cidadãos, alguém para julgar. Ou seja, era uma justiça que só era estatal na concessão da actos, mas privada na sua resolução de mérito. Então, o que é muito próximo da figura da arbitragem. Então, para nós observarmos como realmente essa fase do professor Leane, ela é muito verdadeira. A arbitragem ela acompanha o próprio desenvolvimento civilizatório da humanidade. Claro que depois nós tivemos um segundo momento do direito romano, em que o processo foi cada vez mais tornando-se estatal, e aí, evidentemente, afastando da jurisdição privada, mas isso não impediu que, tempos mais tarde, esse influxo, né, de troca, de evolução entre o processo estatal e privado voltasse a acontecer. Então isso começa a ocorrer depois, já na Idade Média, ou seja, especialmente quando nós começamos a ter um desenvolvimento maior do comércio internacional, paralelamente ao desenvolvimento do comércio internacional, volta a se desenvolver a figura da arbitragem internacional, por um motivo muito simples. Ou seja, quando países começam a entrar no intercâmbio comercial
mais intenso, eles começam a buscar outras formas de solução de conflito que não sejam nem o judiciário de um, nem o judiciário de outro. Ou seja, por exemplo, se nós temos uma empresa brasileira que está fazendo negócio, por exemplo, num país estrangeiro, claro que ela pode não se sentir confortável em ter um conflito com aquele país sendo julgado pelo judiciário local. E da mesma forma, também, esse país que está adquirindo os produtos também provavelmente não desejará ver o seu conflito julgado pelo Poder Judiciário brasileiro, que pode ser, às vezes, influenciado por um sentimento patriótico. Então, o desenvolvimento do próprio comércio nacional se desenvolveu paralelamente ao ressurgimento da arbitragem aí no âmbito internacional. Então, isso só para mostrar como a arbitragem não é algo novo. A arbitragem, nós conseguimos buscar raízes no direito romano, nós temos raízes dela no comércio nacional muito antiga, nós temos câmaras arbitrais no mundo que já tem mais de 100 anos de existência, então não é algo relativamente novo. Ela é relativamente, a sua vivência no âmbito doméstico no Brasil é que é um pouco relativamente mais recente. Isso não significa que não houvesse arbitragem no Brasil antes de 1996. Havia, mas poucas e muito restritas ao âmbito do comércio nacional. Então, nós tínhamos aí poucas arbitragens, muitas vezes, justamente no âmbito do comércio nacional. Mas a arbitragem verdadeiramente doméstica, ou seja, aquela, por exemplo, para resolver conflitos ocorridos aqui dentro do país, essa passou por um período realmente, digamos, praticamente sem utilização. Isso se deveu justamente por conta da má disciplina legal que nós tínhamos no século passado, até o advento justamente da lei de arbitragem. Então nós tínhamos duas travas que impediam que a arbitragem se desenvolvesse adequadamente no âmbito doméstico no Brasil. Quais eram? Primeiro, quando a gente olha o Código Civil de 1916 e também, por via de consequência, o seu reflexo nos Códigos de Processo Civil subsequentes, ou seja, o Código 39, o Código 73, que vieram na sequência, você tinha duas travas que impediam o desenvolvimento da arbitragem. A primeira delas era a cláusula arbitral. Ou seja, você não se admitia que a cláusula arbitral vinculasse. Ou seja, o que isso significava? A cláusula arbitral era compreendida pelo direito substantivo como sendo uma promessa de contratar. O que isso significa? Significa que quando eu celebrava uma cláusula dizendo, olha, se nós entrarmos num conflito, nós vamos resolver isso por arbitragem, significava que eu estava dizendo que, em havendo lá na frente esse conflito, lá eu me comprometo a assinar um compromisso arbitral. Ou seja, era uma promessa de que eu iria contratar a arbitragem no futuro. O que isso significava? Significava que, em havendo o conflito, uma das partes falava, eu não vou mais assinar o compromisso arbitral, nós não vamos contratar a arbitragem, vamos para o judiciário. E você não tinha como ter uma execução específica daquela cláusula arbitral. Ou seja, como ela não tinha força vinculante, você poderia cobrar no máximo perdas e danos por ter descumprido uma promessa de contratar. E perdas e danos muito difíceis de quantificar, porque como você vai mensurar a extensão do dano que você experimentou. Então, esse era o primeiro grande obstáculo, ou seja, a ausência de vinculação da cláusula arbitral, restrita justamente a uma promessa de contratar, que provavelmente na hora em que as partes brigam, no mais das vezes, recusavam a ir para a arbitragem e levavam o conflito para o judiciário, sem que eu pudesse obrigá-la a cumprir a palavra que havia sido empenhada na contratação. E o segundo problema era, naquele momento, nós não tínhamos no Brasil a figura da sentença arbitral. Era um laudo arbitral. Até hoje, os senhores ainda vão ouvir muitas vezes falar que lá em laudo arbitral. Hoje, o laudo arbitral talvez não seja a nomenclatura mais adequada, mas naquela época havia uma razão de ser, porque o árbitro não proferia verdadeiramente uma sentença. Era efetivamente um laudo. Ou seja, com toda aquela atividade da cláusula arbitral, se eu conseguisse realmente convencer a parte a cumprir com a sua palavra e contratar a arbitragem, nós passaríamos por um procedimento arbitral, teria a petição inicial, contestação, para nos usarmos aqui a nomenclatura mais próxima do processo civil, então, ou seja, ou alegações iniciais, respostas, produção de provas, e ao final o árbitro julgaria proferindo um laudo arbitral. Por que era um laudo? Porque ele não tinha uma eficácia imediata. Você precisava pegar esse laudo e homologá-lo no Poder Judiciário. E aí, somente depois de homologado, é que ele passava a ter força executiva. Então, com isso, você não tinha nenhum realmente atrativo para que a arbitragem funcionasse no Brasil, no âmbito doméstico. Porque, veja, nós teríamos aí uma dificuldade
tremenda de fazer com que a outra parte cumprisse sua palavra, porque não tinha força vinculativa da cláusula, uma força vinculante da cláusula arbitral, e ainda que eu conseguisse convencê-la aí, ou seja, assinar o compromisso arbitral, eu saberia que eu iria passar por um procedimento arbitral, e ao final e ao cabo, depois de passar por todas as provas, todas as manifestações, eu teria de pegar esse procedimento e levar para justamente onde eu não queria, que era o Poder Judiciário. Se eu quisesse o Poder Judiciário, eu não teria ido para a arbitragem e passar por um processo homologatório que, no mais das vezes, demorava por demais. Essas duas travas praticamente fizeram com que a arbitragem no âmbito doméstico fosse um traço inexistente ao longo de praticamente todo o século passado no Brasil. Isso foi profundamente alterado quando nós passamos a ter pela primeira vez uma lei de arbitragem no Brasil, que é justamente a Lei 9.307 de 1996. Então, esse momento, que foi um momento muito especial, que ficou conhecido como Operação Árbiter no Brasil, que foi capitaneado pelo Petrônio Muniz, a quem todos os arbitralistas devem muito no Brasil. Então, o Petrônio Muniz, nesse começo da década de 90, conseguiu reunir um grupo de jovens notáveis, né, ou seja, para a elaboração de um anteprojeto, que inclusive estarão aqui conosco nesse curso, que era o professor Carlos Alberto Carmona, que recém havia defendido sua tese de doutorado justamente sobre arbitragem, a professora Selma Lemes, que representava na época a Fiesp, e o professor Pedro Batista Martins, do Rio de Janeiro, e os três elaboraram o anteprojeto da lei de arbitragem, que foi muito espelhado na lei modelo da Uncitral, mas não é, como alguns países optaram, uma mera internalização da lei modelo da Uncitral. Ou seja, na verdade, ela é espelhada na lei modelo da Uncitral, mas com vários aspectos novos ou diferentes, justamente para se adequar à realidade nacional, especialmente de um país em que a cultura da arbitragem ainda era, digamos, muito restrita ao comércio nacional, ainda com muita resistência. E nesse projeto de lei, esses dois principais problemas foram saneados. Então, em primeiro lugar, a cláusula arbitral passou a ter força obrigatória, força vinculante. Então, nós teremos aí duas aulas, por exemplo, específicas sobre convenção de arbitragem, ou seja, tanto sobre cláusula como compromisso. Mas o primeiro ponto é a cláusula arbitral passou a ser obrigatória. Então, isso significa que se num contrato ou num documento apartado a esse contrato, que se refira a esse contrato, as partes assinarem uma cláusula arbitral, elas são obrigadas a cumprir. Ou seja, da mesma forma como duas pessoas contratam, somente duas pessoas podem destratar. Então, ou seja, para destratar uma cláusula arbitral, eu preciso do mútuo consenso. Eu não posso mais unilateralmente romper com essa cláusula arbitral. E se a outra parte não cumpre com isso, ela tem força própria, ou seja, a arbitragem prossegue, inclusive como se fosse a revelia, ainda que os efeitos da revelia sejam mitigados na arbitragem. E você tem, mesmo se a cláusula for vazia, a possibilidade de uma ação específica, que é uma ação específica para o cumprimento da cláusula arbitral, para o preenchimento e cumprimento dessa cláusula arbitral. Então, ou seja, você não tem mais a possibilidade desse rompimento unilateral da cláusula arbitral. Então, sanando esse problema de uma cláusula que era um mero pacto incontraendo, ou seja, uma mera promessa de contratar. E, além disso, extirpou a figura do laudo arbitral, ou seja, o árbitro passou a preferir efetivamente uma sentença arbitral, e que tem, inclusive, os mesmos efeitos e força de título executivo judicial, ou seja, ela tem o mesmo efeito, a mesma força que uma sentença transitada em julgado pelo Poder Judiciário. Com essas duas, especialmente com esses dois grandes avanços, e com todos os demais pontos que a lei trata, a arbitragem tinha, digamos, um campo fértil para o seu desenvolvimento no Brasil. Claro que esse desenvolvimento não ocorreu de imediato em 96, 97, porque como só ia acontecer no Brasil, nós tivemos o desafio da constitucionalidade dessa lei. Ou seja, nós temos aí sempre, quando uma lei é nova, quando nós temos uma mudança muito importante no cenário, é sempre natural que surjam vozes falando que tudo isso é inconstitucional. Nós estamos vendo isso muito agora com o novo Código de Processo Civil, ou seja, por exemplo, os precedentes são inconstitucionais, a audiência de mediação é inconstitucional, ou seja, é natural que nós tenhamos uma reação sempre no Brasil pela inconstitucionalidade. Isso ocorreu, efetivamente, também com a lei de arbitragem. Então, nós tivemos aí um período
praticamente hibernação. Se nós olharmos as estatísticas de arbitragem, das principais câmaras de arbitragem, entre 1996 até 2001, elas tinham pouquíssimas ou praticamente nenhuma arbitragem. Para nós observarmos como, digamos, esses primeiros 5 anos da lei de arbitragem foram 5 anos mesmo de uma certa hibernação. Isso muda no ano de 2001, quando nós tivemos aí a célebre decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a sua constitucionalidade. Naquela época, isso se deu até com uma velocidade um pouco mais rápida, porque naquela época, isso foi anteriormente a emenda 45, quem fazia a homologação de sentença estrangeira era o Supremo Tribunal Federal e não o STJ. Foi, inclusive, muito providencial que o Supremo fizesse isso na época. Claro que hoje é muito adequado, o STJ é muito mais adequado para lidar com as questões de homologação de sentença estrangeira, mas para a arbitragem foi muito providencial que isso estivesse no Supremo ainda naquele momento, porque justamente provocou o Supremo de uma forma um pouco mais rápida e fez com que ele pudesse dissipar a dúvida sobre a constitucionalidade de arbitragem. Então, quando que isso ocorre? Então, a decisão ocorre no ano 2001, quando uma sentença que havia sido proferida, uma sentença arbitral que havia sido proferida no Reino de Espanha, num caso envolvendo uma empresa com sede na Suíça contra uma empresa com sede aqui no Brasil, houve a tentativa de homologação, o pedido de homologação dessa sentença arbitral aqui no Brasil, para que ela pudesse surtir os seus efeitos. Aí não importa se a sentença é arbitral ou judicial, sendo uma sentença estrangeira, ela precisa passar por um juízo de delibação, por um juízo de homologação, que não revisita o mérito, mas faz uma análise, por exemplo, de proteção da ordem pública interna, justamente para que ela possa surtir os efeitos. Então, no pedido de homologação dessa sentença estrangeira, arbitral estrangeira, que havia sido proferida numa arbitragem ocorrida na Espanha, isso foi distribuído ao ministro Sepúlveda Pertence, e num primeiro momento o ministro Sepúlveda Pertence nega o pedido de homologação ao argumento de que a sentença arbitral não havia sido antes homologada no Poder Judiciário local da Espanha, que era a exigência que nós tínhamos antes de 1996. Como era um laudo arbitral, precisava ser homologado pelo Poder Judiciário antes de poder ganhar força de título executivo judicial. Houve um agravo regimental contra essa decisão monocrática do ministro Sepúlveda Pertence. Nesse agravo regimental, a parte alegou: ministro, houve uma alteração, nós temos agora uma lei nova, a lei de arbitragem, que não prevê mais a necessidade de homologação no judiciário local, ou seja, ela já é uma sentença já tem a força de título judicial, ela só precisa da homologação do Supremo para a produção dos efeitos aqui dentro do Brasil. Nesse momento, o ministro Sepúlveda Pertence realmente começa a rever a sua decisão anterior para homologar a sentença arbitral, quando surge uma questão de ordem. Então veja o que é interessante, a questão da constitucionalidade da lei de arbitragem foi decidida numa questão de ordem, num agravo regimental, num pedido de homologação de uma sentença arbitral estrangeira. Então o ministro Moreira Alves suscita nesse momento uma questão de ordem, falando: nós precisamos verificar se essa lei é constitucional. Ou seja, para que aí possamos saber se realmente a homologação pode ser deferida ou não com essa estipação da figura do laudo arbitral. E aí começa esse momento, que foi um momento crucial e absolutamente decisivo para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. E começou, inclusive, de uma forma com algum nervosismo para a arbitragem. Hoje, por exemplo, é muito mais tranquilo. Praticamente hoje, por exemplo, você tem uma voz absolutamente ínfima ou praticamente inexistente hoje de defensores da inconstitucionalidade da lei de arbitragem, mas naquele momento ainda é um momento de dúvida. Por isso que as pessoas entre 96 e 2001 foram poucas ainda para a arbitragem. Nós temos estatísticas poucas de arbitragem ainda no Brasil. Então, quando começa esse julgamento, o ministro Sepúlveda Pertence, relator do caso, vota então pela inconstitucionalidade impar da lei de arbitragem, justamente atingindo pontos como o efeito vinculativo da cláusula arbitral, ao argumento de que somente o compromisso é que poderia fazer a renúncia à jurisdição estatal. O ministro Sepúlveda Pertence vota então pela inconstitucionalidade parcial da lei de arbitragem, foi acompanhado pelo ministro Sidney Sanches, pelo ministro Nélio da Silveira, pelo ministro Moreira Alves, ou seja, nós tínhamos 4 votos pela inconstitucionalidade parcial da arbitragem, o que basicamente poderia ter sepultado naquele momento o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. E claro, abrindo parênteses,
Muitos desses ministros que votaram pela inconstitucionalidade já revisitaram o seu pensamento publicamente e reconhecem que hoje a constitucionalidade da lei de arbitragem, mas julgaram na época sobre um momento muito difícil, que não sabiam exatamente se a arbitragem se desenvolveria de uma forma saudável no Brasil. Então, por exemplo, o próprio ministro Sidney Sanches hoje preside a Câmara da Fiesp, que é uma das principais câmaras do Brasil. Mas nós tínhamos, então, 4 votos pela inconstitucionalidade parcial para a arbitragem, quando surge a abertura da divergência, no primeiro voto divergente dado pelo ministro Nelson Jobim. E aqui começa, então, o cenário que fez com que a arbitragem se desenvolvesse de uma forma saudável no Brasil. Então, o ministro Nelson Jobim abre a divergência, lembrando que a força vinculativa, a cláusula arbitral, não fere a Constituição Federal. O que argumenta o ministro Nelson Jobim? Ele diz, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que não se excluirá da prestação do Poder Judiciário a lesão, a ameaça de lesão a direito, é uma ordem direcionada ao Estado. Ao Estado. Porque quando o Estado proíbe a justiça com as próprias mãos, salvo naquelas situações excepcionais, de legítima defesa da posse, estado de necessidade, fora daquelas situações estritas em que você tem alguma possibilidade de uso de esforço físico, a partir do momento que o Estado proibiu o exercício da força, proibiu aquela autotutela, e ao proibir diz, eu vou dar jurisdição, o Estado trouxe para si uma obrigação e um ônus. Ou seja, o Estado não pode se furtar a dar a jurisdição, a prover a jurisdição. Então, o comando do inciso 35 do artigo 5º é principalmente uma ordem para o Estado. Mas não significa que seja uma ordem para o cidadão, no sentido de que o cidadão somente pode decidir os seus conflitos no Estado. Não, significa que o cidadão tem à sua disposição o Estado, sempre, para lhe prestar jurisdição. Mas que o cidadão pode, sim, no exercício da sua autonomia privada, renunciar à jurisdição estatal e resolver o conflito de outra forma. Como ele pode, por exemplo, renunciar ao direito, como ele pode celebrar um acordo, como ele pode conciliar, como ele pode mediar. Ou seja, o cidadão pode transigir, pode renunciar, pode confessar, então ele pode exercer plenamente a sua autonomia privada. Então, desde que ele esteja no âmbito do exercício da sua autonomia privada, ele pode renunciar à jurisdição estatal e levar para a jurisdição privada. E não há nisso nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma violação ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E é nada mais isso do que a lei de arbitragem prevê. Ou seja, ela não diz que a arbitragem seja uma panaceia. Ela diz que somente aqueles que sejam maiores e capazes, e desde que o conflito seja sobre direito patrimonial disponível. Ou seja, por que a lei coloca essas duas travas? Porque aqui é o âmbito de exercício da autonomia privada. Mas aqui nesse ponto, onde eu sou maior e capaz, o direito patrimonial disponível, ou seja, eu posso transacionar, eu posso mais. Quer renunciar ao direito, quer fazer um acordo, quer transacionar, quer simplesmente desistir. Eu posso, então, o menos que é renunciar à jurisdição estatal e resolver isso em outra jurisdição privada. Isso não fere a Constituição Federal. Nisso abre, então, uma salutar divergência ao ministro Nelson Jobim, e no que ele passa a ser acompanhado pelos demais 7 ministros que votaram na sequência. Então, o ministro Ellen Grace, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio Mello, o ministro Maurício Correia, o ministro Ilmar Gavão e o ministro Carlos Veloso. E nisso forma o julgamento de 7-4 por maioria de votos, reconhece a constitucionalidade da lei de arbitragem. Ali, embora isso tenha ocorrido antes do novo CPC, curiosamente houve um efeito muito positivo. Embora nós não tivéssemos a figura dos precedentes, naquele momento se deu como se fosse um efeito de precedente a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dissipou-se por completo, salvo aí uma outra decisão muito isolada, a discussão em torno da inconstitucionalidade da lei de arbitragem, e aí a arbitragem encontrou realmente um terreno fértil para se desenvolver no Brasil. Então, especialmente nesses 15 anos, ou seja, de 2001, na verdade 2002, porque a decisão do Supremo foi em dezembro de 2001, então, ou seja, de 2002 para cá, então nesses 15 anos pós a decisão do Supremo Tribunal Federal, é que nós passamos a viver a lei de arbitragem de uma forma intensa e passamos a ter aí grande número de arbitragens. E aí isso nos leva, então, para o último aspecto. E por que a arbitragem tem se desenvolvido tão bem no Brasil e tem crescido dessa forma tão saudável? Ou seja, hoje, com o Brasil já chegando a casa de centenas de novas arbitragens todo ano, inclusive figurando, por exemplo, quarto, quinto colocado, com o maior usuário de arbitragem na CCI. Por que isso ocorre? Isso se deve, então, a partir do momento que nós tivemos o reconhecimento da constitucionalidade, em razão dos seus principais
atrativas, as principais características que atraem, por que as pessoas optam, por que as empresas, por que às vezes alguém opta por falar, eu vou levar esse meu conflito para uma arbitragem não ao Poder Judiciário. Claro que esses atrativos podem variar de país para país, podem variar de ordenamento jurídico. Nós temos por evidente, por exemplo, que no caso do Brasil, então nós vamos focar aqui no caso do Brasil, o custo não é evidentemente o fator, digamos, de atração da arbitragem. Ele o é em outros países. Por exemplo, nós temos muitas vezes o custo da arbitragem figurando como um atrativo em países como a Inglaterra, em que o judiciário é um judiciário mais caro, e você tem aí uma arbitragem com muito mais tempo, muito mais pulverizada, e que o custo muitas vezes se torna atrativo perante o judiciário local. No Brasil não é essa a situação. O judiciário nosso, evidentemente, por ser subsidiado, nós gastamos mais com o Poder Judiciário do que aquilo que ele se auto-remunera com as taxas. Então, ou seja, o Brasil subsidia com os seus impostos e muitas vezes no país com uma realidade social brasileira precisa ser assim, ou seja, você precisa ter um judiciário mais subsidiado do que em outros países. Então, claro que, digamos, o custo do Poder Judiciário é um custo muitas vezes mais competitivo do que o da arbitragem. Embora a questão do fator custo seja algo que também não deva, pode ser muito bem trabalhado, possa ser muito bem trabalhado na arbitragem. Ou seja, hoje, no estágio que o Brasil vive, nós temos aí várias formas que serão examinadas ao longo desse curso que podem minimizar o problema do custo da arbitragem. Então, nós temos, por exemplo, figura de arbitragem expedita, árbitro único, câmaras online, câmaras de médio porte, câmaras de pequeno porte. Ou seja, você tem várias formas, arbitragem ad hoc, de melhorar essa competitividade em termos de custo. Mas é claro que, digamos, o principal atrativo não é, evidentemente, o custo. Ou não quando a gente pensa nesse custo dessa forma muito direta. Porque, claro que se nós pensarmos na palavra custo num sentido mais amplo, como se faz, por exemplo, em Law and Economics, ou seja, por exemplo, no custo de transação como um todo, ou seja, quanto tempo eu vou gastar cuidando desse processo, tendo, por exemplo, uma empresa, tendo, por exemplo, o tempo de um jurídico interno para administrar, o tempo com um jurídico externo, quanto tempo que ela vai gastar com um valor parado, por exemplo, num depósito judicial, o que significa para ela, em termos de custo de transação, perdas de oportunidade de investimento que ela pode ter ao ficar 20 anos litigando. Então, quando nós pensamos no custo de uma forma mais abrangente, a arbitragem sim pode ser um atrativo maior para a arbitragem, porque ela reduz muitas vezes os riscos de transação. Não por outro motivo que muitos países têm tido na arbitragem uma forma de atração de investimento. O Brasil, inclusive, fez isso. A última medida provisória que fechou o ano de 2016 aqui no Brasil, justamente colocou em diversas a possibilidade de arbitragem em diversos contratos de infraestrutura como uma forma de atrair investimento. Países como, por exemplo, o Peru, que tem crescido nos últimos anos com crescimentos muito superiores à média da América Latina, tem feito isso muitas vezes através da atração de investimento estrangeiro, tendo como arbitragem obrigatória nos contratos públicos. Desde que a arbitragem no Peru, no âmbito da administração pública, não é opcional, é obrigatório. Significa que o Estado está obrigado a ir para a arbitragem quando ele contrata, quando ele faz a contratação pública. Isso fez com que o Peru pudesse atrair muitos investidores internacionais que saberiam que poderiam reduzir o custo de transação, sabendo que teriam um instrumento mais célere de resolução de conflitos. Então, o custo pensado globalmente, com essa característica econômica, pode sim significar um competitivo interessante da arbitragem perante o Poder Judiciário. Mas, além disso, quais são, então, no Brasil, dentro do cenário exclusivamente brasileiro, quais são os principais pontos que atraem as empresas e as pessoas a irem para a arbitragem? O primeiro deles, e esse é, sem dúvida, no Brasil, o maior atrativo, é a celeridade. Então, a celeridade é o maior atrativo para que muitas vezes se opte pela arbitragem no Brasil. Quando nós olhamos um processo judicial demorando 20, 30 anos, é quase como natural que grandes empresas queiram, muitas vezes, ou empresas mesmo de pequeno, médio porte, queiram levar os seus conflitos para a arbitragem. Esse é um período que muitas vezes é crucial e pode muitas vezes ser decisivo para a falência de uma empresa ter aquele conflito, às vezes aquele valor que ela pode ter a receber, aguardando 30 anos para terminar e ter finalmente aquele título executivo em suas mãos. Porque veja que não basta ganhar em primeiro grau, é preciso ter aquilo transformando em patrimônio, ou seja, você consegue efetivamente
transformar aquilo em renda para a pessoa que evidentemente estava litigando. Então, a celeridade é o principal aspecto. Por isso que, digamos, não é incomum nós ouvirmos que, digamos, a principal propaganda da arbitragem é feita pelo Poder Judiciário. Ou seja, quando o Poder Judiciário demora 20, 30 anos para julgar, ele faz uma propaganda natural da arbitragem. Então, os conflitos na arbitragem são resolvidos num período muito mais curto. Então, as arbitragens, grosso modo, têm demorado aí em torno de 1 ano a 1 ano e meio para julgar. Às vezes com menor tempo, nós temos arbitragens que às vezes são resolvidas em 6 meses, às vezes algumas que podem demorar um pouco mais, ou seja, nós temos aí às vezes uma grande obra de engenharia que pode demandar um tempo mais longo, mas a média no Brasil tem sido em torno de 1 ano a 1 ano e meio. E isso considerando que não há recurso, ou seja, quando termina o procedimento arbitral, acabou. Ou seja, dali você já tem o título executivo judicial. Nós vamos ver que nós temos apenas, então, somente a figura da ação anulatória. A ação anulatória não é propriamente um recurso, né? É a possibilidade de anular quando você tem algum vício procedimental ou de arbitrabilidade naquele procedimento arbitral. Então, isso faz com que, digamos, na maioria dos casos, que em torno de 1 ano, 1 ano e meio, esteja saneado aquele conflito, o que é um tempo, muitas vezes, muito adequado. Então, no Brasil, o principal atrativo é a celeridade, mas não é o único. Nós temos também um grande atrativo, e esse muitas vezes é comum a qualquer país, a todos os países, que é a possibilidade de trazer um conhecimento específico para a matéria, ou seja, trazer expertise para dentro do seu conflito. O Poder Judiciário, como é natural e como muitas vezes é necessário, ele é generalista. Ele há de ser assim, porque chega ao Poder Judiciário toda sorte de conflitos. Então, você não pode ter uma especialização tão grande. Nós temos algum grau de especialização no Poder Judiciário, que é, por exemplo, criação de turmas reservadas nos tribunais, criação, por exemplo, de uma vara de falência, criação de uma vara de família, uma vara empresarial, mas é uma especialização máxima que muitas vezes consegue chegar no Poder Judiciário. Fora disso, nós temos aí, naturalmente, um judiciário que é, no mais das vezes, especialmente fora das capitais, generalista. Por exemplo, essas especializações muitas vezes estão em grandes centros, como criação de varas empresariais. Fora disso, você tem um judiciário que há de ser generalista e precisa ser. E isso tem, muitas vezes, consequências. Por exemplo, você pode ter um conflito societário, você pode ter um grande juiz profundo conhecedor do direito de família, mas o seu conflito é societário. Você pode ter, por exemplo, um juiz que seja um grande entendedor de direitos reais, só que o seu conflito é um contrato marítimo. Você pode ter um magistrado que entende tudo de recuperações e falências, só que o seu conflito diz respeito a um contrato de construção civil. Então, você muitas vezes pode ter um grande magistrado, muito conhecedor, mas o seu conflito muitas vezes fugir um pouco a área de conhecimento específica daquele magistrado. Isso não necessariamente ocorre na arbitragem. Por quê? Porque na arbitragem as partes têm a possibilidade de escolher o julgador. Então, ou seja, as partes podem escolher e têm aí justamente a possibilidade de escolher alguém que conheça aquela matéria. Então, se eu tenho um conflito envolvendo energia elétrica, se eu tenho um contrato de transporte, se eu tenho um contrato de marítimo, se é um conflito esportivo, se é um contrato de importação e exportação, se é um contrato de seguro, se é um contrato de franquia, eu posso trazer um profissional que tenha conhecimento prático, acadêmico, naquela área de conhecimento. E isso traz mais segurança jurídica, traz mais conhecimento específico. Isso é um fenômeno mundial. Ou seja, por exemplo, na Alemanha, onde a arbitragem tem também um desenvolvimento muito salutar, a Alemanha tem um número importante de arbitragens, não é porque o judiciário é lento, o judiciário é muito rápido na Alemanha, mas é justamente pela possibilidade de trazer conhecimento específico. Então, isso é algo universal. Ou seja, então, a possibilidade de escolher o jogador significa que eu posso olhar entre aqueles profissionais que atuam naquela área e trazer alguém que tenha um conhecimento mais profundo sobre a matéria que está em questão, sobre litígio. Além disso, nós temos uma maior informalidade, uma flexibilidade maior no procedimento. Isso tem diversas vantagens, mas a primeira delas é que quando você desengessa flexibiliza o procedimento, nós trazemos aí para o centro de importância aquilo que importa, muitas vezes, que é o direito material. Ou seja, você tem um procedimento muito mais simplificado, muito mais flexível, e com isso a atenção dos árbitros, inclusive por isso que você escolhe alguém com conhecimento específico na matéria, é sobre o direito material, sobre quem realmente tem o direito. Então, aquela energia muitas vezes gasta exclusivamente no âmbito do processo, ela é
drasticamente reduzida na arbitragem para que o foco da discussão seja muito mais o mérito, seja a questão material, do que muitas vezes a questão processual, porque isso é negociado num âmbito muito mais flexível entre as partes. Então isso traz uma atenção maior ao conflito e ao mérito, que no final e ao cabo eu imagino que seja o que todo mundo deseja, ou seja, nós queremos saber não apenas qual é o recurso cabível, mas efetivamente quem tem o direito material, se é o do autor, se é o do réu, se é do solicitante, ou do solicitado, do requerente, ou do requerente ou requerido. Além disso, ele é um julgamento em instância única, ou seja, nós não temos recurso, então isso contribui para a celeridade, ou seja, nós temos aí todo um procedimento, evidentemente, com respeito ao devido processo legal, mas que termina sem a possibilidade de haver um recurso. Nós temos apenas a figura do pedido de esclarecimento, que faz, às vezes, os embargos de declaração, ou seja, simplesmente para a sanação de um erro material, de uma omissão, de uma contradição, ou de uma obscuridade, e ação notória para, se porventura tiver havido um vício procedimental ou algum vício de arbitrabilidade. Claro, nós teremos uma aula específica, há uma discussão mais recente, muito interessante, sobre a possibilidade das partes contratarem um recurso na arbitragem. Mas isso ainda é um tema muito mais novo e que ainda está dentro da autonomia privada das partes. Mas a regra é um julgamento em instância única. Além disso, nós temos um estímulo maior ao acordo, muito maior do que nós temos dentro do Poder Judiciário. Agora, creio eu que acho que o CPC talvez impacte um pouco isso, porque o CPC traz um estímulo maior a acordos, mas a arbitragem é seguramente um meio de solução que estimula mais o acordo, por vários motivos. Por exemplo, quando uma parte vai litigar no Poder Judiciário, ela sabe, em primeiro lugar, que é mais barato litigar, porque o nosso Poder Judiciário é subsidiado e que demora muito. Então, às vezes, quem não tem um bom direito, mesmo não tendo um bom direito, não negocia aquele acordo, ou seja, mesmo tendo uma posição frágil de mérito, porque o custo de litigar é barato e o tempo que ele vai ganhar, muitas vezes, é economicamente vantajoso. Isso não ocorre na arbitragem. Ou seja, como litigar na arbitragem não é subsidiado, ou seja, é um pouco mais caro do que o Poder Judiciário. E como ela é rápida, então, ou seja, eu não vou ter o benefício econômico de ter, por exemplo, 20 anos para retardar o cumprimento de uma determinada obrigação, ou seja, eu vou gastar mais e vou ganhar no máximo aí em torno de um ano e meio, isso estimula aquele que muitas vezes está numa posição mais frágil de se ver mais aberto à negociação. Então, com isso, há um estímulo um pouco maior do que nós temos no Poder Judiciário para que nós temos aí a celebração de um acordo. Além disso, nós temos um estímulo maior ao cumprimento das sentenças, ou seja, as sentenças arbitrais costumam ter um índice de cumprimento maior do que, por exemplo, as sentenças transitadas em julgado no Poder Judiciário. Isso ocorre simplesmente porque, evidentemente, uma parte que escolhe o ato, confiou aquele ato, geralmente tende a aceitar um pouco mais o resultado daquele litígio. Além disso, nós temos aí apenas uma figura de uma ação anulatória sem efeito suspensivo, ou seja, mais um gasto no Poder Judiciário, sem necessariamente obter um efeito suspensivo. Ele precisaria convencer o juiz a conceder uma liminar, e num Poder Judiciário que tem contribuído muito ao desenvolvimento arbitrário, ou seja, o Poder Judiciário brasileiro tem sido, isso precisa ser enaltecido sempre, um grande ator importante no desenvolvimento da arbitragem, porque o Poder Judiciário tem sido procurado ser, salvo uma decisão muito ponto fora da curva, tem sido muito criterioso em anular uma sentença arbitral. Especialmente, por exemplo, agora com a iniciativa da criação das varas empresariais para julgar litígios nas capitais envolvendo arbitragem, na iniciativa da ministra Nancy Andrighi, que estava à frente da Corte de Direitos do CNJ, isso confere mais segurança jurídica, ou seja, as varas empresariais tendem a anular menos ainda a sentença arbitrais. Então isso faz com que, digamos, você tenha um incentivo maior ao cumprimento espontâneo das sentenças, o que também é uma vantagem econômica da própria arbitragem. E por fim, e por último, mas não menos importante, a confidencialidade. Esse é outro fator muito importante pelo qual as pessoas optam pela arbitragem. No Poder Judiciário, como há de ser, até porque é um princípio constitucional, vigora o princípio de transparência. Então, os atos do processo são públicos. Todo o julgamento é público, os processos são públicos, salvo a figura excepcional daqueles casos que tramitarão
em segredo de justiça. E com isso você muitas vezes tem empresas que são parceiras econômicas, tem vários contratos, que muitas vezes tem um conflito e que não querem que aquele conflito venha ao grande público. Muitas vezes você tem também empresas que estão discutindo algum contrato e que informações sensíveis daquele contrato podem ficar também aos olhos do grande público e elas não desejam. Então, há um grande valor a que você possa ter a confidencialidade. E a confidencialidade acaba sendo, então, um grande atrativo da arbitragem. Embora a lei de arbitragem não preveja a confidencialidade, ou seja, a arbitragem não é obrigatoriamente confidencial, mas ela acaba sendo a regra dos conflitos privados. Seja porque as partes, então, podem eleger, e hoje é muito raro nós olharmos uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral que não preveja a confidencialidade, como o próprio regulamento da Câmara Arbitral, numa arbitragem nacional, pode prever a confidencialidade, como é o caso da maioria das câmaras, ou seja, quase todas as câmaras no Brasil prevêem que as suas arbitragens serão confidenciais. A única exceção é a arbitragem envolvendo a administração pública, que aí, por força constitucional, vigora o princípio da transparência. Mas fora a arbitragem envolvendo a administração pública, as demais são, como regra, confidenciais. E essa é um fator extremamente valorizado. Por exemplo, numa pesquisa feita pela Queen Mary de Londres há alguns anos, junto justamente aos atores da arbitragem, as empresas que atuam na arbitragem, indagadas sobre as razões pelas quais optam pela arbitragem, 52% das empresas disseram que optam pela arbitragem por questão da confidencialidade. Então nós podemos observar quão importante é a figura da confidencialidade na escolha da forma de solução de conflito. Então é isso. Espero ter contribuído aí um pouco para ver esse panorama histórico. Essa primeira aula é uma aula que tem esse cunho introdutório, né? A primeira aula é a primeira aula do curso. Então, mas só para a gente ver esse estágio atual da arte, ou seja, dessa evolução que nós temos aí de um tribunal multiporte, da evolução funcional que a arbitragem teve aqui no Brasil, para nós chegarmos a esse estágio atual em que a arbitragem já é uma realidade e que tem crescido aí nos últimos 10 anos acima de 2 dígitos. Se nós olharmos as estatísticas das câmaras, tem crescido na somatória, né, das câmaras, tem crescido ano a ano aí acima de 2 dígitos e ainda com muito espaço para crescimento nesse momento agora de democratização da arbitragem. Então, encerro com essa figura dos atrativos da arbitragem. Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.